Jesus é o Messias? É óbvio que é, né, pessoal? Mas por que então os judeus não creem que Jesus Cristo é o Messias? E todas as vezes que você tem discussões falando sobre a unção de Jesus, porque para muitas pessoas que acompanham aqui a gente e não fazem ideia que Cristo e Messias são a mesma coisa, só que uma palavra está em grego e outra palavra está em hebraico, é a mesma coisa. As duas palavras querem dizer a mesma coisa. Ungido, tá? Quando há essa discussão sobre a unção de Jesus, se Jesus de fato tem essa unção, só quem contesta ela é o povo judeu. O povo judeu. Aliás, o povo judeu não, o judaísmo. O judaísmo é o único que contesta e sempre contestou a unção de Jesus. São sempre eles. Porque apesar de os judeus fazerem parte do povo de Israel, o judaísmo não tem absolutamente nada a ver com Moisés e os profetas. Nada a ver, nada a ver. Eles simplesmente usurparam para si a legalidade de dizer que são os detentores da verdade que recebeu Moisés. O judaísmo, ele é nada mais nada menos que a tradição dos anciãos, ok? Tradição dos anciãos. E eles não usam a Bíblia. Eles não usam a Bíblia. Eles não usam a Torá de Moisés, nem usam os profetas. Não usam. Por trás do judaísmo sempre houve a tradição dos anciãos. Sempre. Absolutamente sempre. E todas as vezes que eles precisam interpretar um texto na Bíblia, eles interpretam o texto mediante tradição dos anciãos, que hoje é mais conhecido como Talmud. O Talmud é que vai dizer para eles qual direção eles devem tomar para interpretar as escrituras. E isso acontece em todas as religiões, tá, pessoal? Não é só no judaísmo que eu estou denunciando aqui, não. Você tem Testemunho de Jeová, você tem as igrejas evangélicas, só interpretam a Bíblia mediante um entendimento de fora. Como que se deve interpretar as escrituras? Já falei várias vezes aqui. As escrituras ela tem um meio para o qual ser interpretadas. A base da Bíblia é Moisés, de Moisés, profetas, escritos, até chegar no Novo Testamento. É assim que se interpreta as escrituras. Você não pode trazer um entendimento de fora para dar luz às escrituras. Você tem que vir daqui para cá. Não é de cá para cá. E o que o judaísmo faz é aprisionar as pessoas na religião. Eles aprisionam e interpretam sob bel prazer. Eles querem reivindicar a unção de Jesus. A unção de rei. Certo? Dizer, não, esses que vocês dizem aí, os cristãos dizem que é o nosso Messias, ele não é. Por quê? Porque ele não veio trazer paz. Ele não veio unir as tribos de Israel. Sendo que é uma interpretação equivocada. Por quê? Interpretação equivocada. Porque ele tem duas fases. Se eles estudassem as escrituras de verdade, através de Moisés e os profetas, eles entenderiam que Moisés escreveu acerca de Jesus. Em Gênesis é bem claro o que acontece. Adão, ele peca, e quando ele peca, ele perde o acesso à árvore da vida. É a primeira fase. Adão peca, perde o acesso à árvore da vida. E quando ele perde o acesso à árvore da vida, é necessário que o Senhor levante o último Adão. É necessário que o último Adão venha resolver a questão do pecado que o primeiro Adão resolveu, colocou. Por isso, na primeira vinda de Jesus, ele vem resolver a questão
de Gênesis 3, 24. Para depois resolver a questão de Gênesis 3,15. Porque primeiro Adão peca, perde o acesso à árvore da vida, Deus dá a sentença para o homem, a mulher e a serpente, e diz lá que quando ele chegasse, esse rei chegasse, exterminaria o governo dele. É muito simples aquele entendimento ali. Esse rei viria e pisaria na cabeça dele, porque o domínio pertence a ele. Ele é o rei de fato. Ele é o rei de direito. Então ele pisaria, exterminaria o governo pelo qual ele havia acabado de usurpar. Então é muito fácil esse entendimento. Porque primeiro, o cordeiro precisa morrer em lugar do pecador. É muito fácil entender isso. É muito fácil entender isso. Sendo que, não, a comunidade judaica tapa os olhos deles e fala para eles assim, isso aqui é assim, isso aqui é assado. O Messias, ele só pode vir trazer paz. Só trazer paz. E reunir a nação de Israel ao seu redor. E trazer paz. Esse Messias que vocês dizem que vem aí, ele não veio trazer paz. Sendo que ele tem duas fases. E eles têm Levítico 23 na mão deles. Assim, ó. A dar com pau a informação. Você tem sete profecias em Levítico 23. 7. E a primeira profecia, ela começa com a morte do cordeiro para cobrir o pecado do pecador. Por que lá quando Adão peca, e que eles estão nus, que eu já falei aqui para vocês que aquilo não é roupa, não é falta de roupa, é falta de santidade, e Deus mata um animal e cobre eles. Acha que era para perdoar o pecado deles? Claro que não, pô. Aquilo ali é para mostrar que o inocente teria que morrer para cobrir aquilo que eles causaram no mundo. É muito simples entender isso. É muito simples. É muito simples entender que Jesus ele teve que passar pela espada que representa a morte, que estava circundando a árvore da vida. Para ganhar vida e gerar vida. É muito simples entender isso. Só que eles não têm o entendimento sobre isso. Por quê? Porque taparam os olhos deles. Taparam os olhos deles. E eles só enxergam o rei. O rei. O rei. Jesus ainda não cumpriu a sua função de rei. Ele irá cumprir. E quando ele cumpre a função de rei? É na sexta festa. Na sexta festa. Ele vem na sexta festa, na sexta profecia, e pisa na cabeça da serpente e estabelece os tabernáculos eternos. É nesse momento que ele vai estabelecer a paz mundial. E eles não conseguem compreender isso. Jesus até fala assim, eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Mas quando o outro vier em seu próprio nome, vocês vão receber. Ele está falando o quê? Vocês não... Eu vim para vocês e vocês não me receberam. Mas o anticristo virá e vocês vão receber ele. É bem simples. Bem simples. Deuteronômio 18:15 está dizendo lá. Deus vai levantar um varão semelhante a mim. Semelhante a mim, a ele ouvir. Semelhante a ele em quê? Ele é o profeta. O profeta. Porque Moisés ele está acima de Arão, que é o sumo sacerdote. Está acima. O profeta tem atribuições de realizar sinais e maravilhas. E qual a dúvida? Qual a dúvida de ver que Jesus fazia os cegos verem, os coxos andarem, ressuscitava mortos, curava enfermos, expulsava demônios? Qual a dificuldade de entender isso? E ele veio com a função de Moisés, o profeta. Para quê? Para libertar o povo da opressão do diabo. São muitos textos, são muitas coisas. Muitas coisas.
Muitas coisas. Jesus, em certo momento, vai dizer para eles lá em João 5, 46 e 47, se vocês crescem em Moisés, também deveriam crer em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Ou seja, Moisés é a base da Bíblia, mas Jesus é o centro. Jesus é o centro de toda a Escritura. É sobre... toda a Escritura é sobre ele. É sobre o Messias. É sobre o ungido. É sobre o Cristo. Toda a Escritura. As 7 profecias que Moisés escreveu vai se tratar dele. Desde a morte do Cordeiro até a instituição dos tabernáculos. É muito fácil entender isso. É muito simples entender isso. É muito simples entender também que a nação de Israel não é a nação carne e sangue. A nação de Israel é a nação espiritual. O apóstolo Paulo mesmo explicou isso. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, que o endurecimento vem em parte a Israel, até que haja completando a plenitude de gentios. Assim, todo Israel será salvo. Pronto, já está explicado. Israel é nominado pelas pessoas que creem em Cristo, pô. Os que creem em Cristo são Israel. São circuncidados no coração. E que dúvida ter disso? Ora, eles não aceitam a Jesus somente por esse motivo. Porque o judaísmo não tem nada a ver com a Bíblia. O judaísmo é um local de aprisionamento. Agora, pessoal, entendam bem aqui, não venha desvirtuar o que eu estou falando. Eu não estou falando de antissemitismo. Eu estou falando de judaísmo. Judaísmo não tem nada a ver com as escrituras. Mas é nada, absolutamente nada a ver. Judaísmo ortodoxo, judaísmo messiânico, não tem nada a ver com a escritura. Por mais que os judeus messiânicos creiam em Jesus. Eles continuam interpretando as escrituras por meio de Talmud. Eles continuam. Eles passam a crer em Jesus, mas continuam com a tradição dos anciãos. Continuam. Não tem como interpretar as escrituras com o olhar de Calvino, de Lutero, de Ellen White, de Charles Taze Russell, de Maimônides, de Agostinho. Não tem como, pessoal. Não tem como. A interpretação da escritura está baseada nos 5 primeiros livros de Moisés, nos profetas, nos escritos. E acabou, não tem como. Se a gente não partir para cima das escrituras, tentando entender o que ela está comunicando para nós, acabou a interpretação. A interpretação das escrituras só consegue ser sadia por meio de Moisés e dos profetas e dos escritos. Não tem como entender, pessoal. Não tem como. Por isso eu digo, o judaísmo aprisiona, assim como todas as outras teologias que são a parte das escrituras. Teologia sadia só se faz por meio de Moisés e dos profetas e dos escritos. E ponto final. Ok, pessoal? Fica na paz, um abraço.